Boa tarde, promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega. Depois de quase um ano sem poder ir à escola, crianças e adolescentes de todo o estado retornaram às aulas presenciais na rede estadual de ensino. Algumas unidades vão fazer um retorno híbrido, com parte no ensino remoto e outro no presencial, né? Além disso, a liberação de 100% da capacidade das salas também está condicionada aos espaços, para que haja um distanciamento de 1,5 metro entre um aluno e outro, né? Para garantir um retorno seguro às aulas presenciais, as instituições de ensino devem seguir o plano de contingência escolar. O senhor poderia explicar melhor esse documento, promotor? A gente tem que entender o que é esse documento, né, o plano de contingência escolar, e de onde é que ele surgiu e por que ele existe, né? Na verdade, o plano de contingência escolar, ele vem para realizar, para materializar, né, para que haja a adaptação das normativas previstas a nível de Estado para a realidade daquela escola especificamente. Então, para a gente entender como isso funciona, né, a importância desse documento é que nós temos que entender todo esse processo que foi construído aqui em Santa Catarina, de forma com muito diálogo, com uma coordenação aí estadual, reunindo o Estado, Ministério Público, os municípios, Tribunal de Contas, sindicatos, enfim, representações aí de diversos setores, né, de todos os órgãos e instituições aqui de Santa Catarina que se reuniram já desde meados do ano passado para elaborar, então, diretrizes comuns, né, para que esse retorno se desse da forma mais segura possível, tanto para os alunos quanto para os professores, para os pais ou responsáveis, enfim, para toda a comunidade escolar. Então, a partir desta reunião, né, nós iniciamos a elaboração de documentos que geraram as diretrizes estaduais para o retorno das aulas. Essas diretrizes foram lançadas em setembro do ano passado, são 8 cadernos de diretrizes, e a partir delas, posteriormente, o Estado lançou algumas normativas, né, como decretos e portarias e resoluções, que colocaram essas diretrizes como uma norma a ser seguida obrigatoriamente aqui no Estado. Mas não adianta a gente ter a norma genericamente dizendo, por exemplo, que a escola tem que ter, garantir 1,5 metro de distanciamento entre os alunos, se aquela escola, especificamente a escola do seu filho, não for lá o professor, o diretor e a equipe a medir o espaço de cada carteira para verificar se é possível garantir esse distanciamento ou não, e se não for possível, quais medidas devem ser feitas para garantir esse retorno seguro, com revezamento, eventualmente com a ampliação das turmas. Então, para isso, foi criado o plano de contingência estadual. A partir do plano de contingência estadual, cada município elaborou o seu plano de contingência municipal para a educação. E a partir deste plano de contingência, cada escola criou o seu, elaborou e aprovou, né, no comitê municipal, o seu plano de contingência escolar, para a gente poder dar concretude a todas essas normativas, para que não seja simplesmente um protocolo vazio, né, uma normativa genérica, que a gente pudesse trazer isso para a prática e garantir com isso um retorno mais tranquilo, um retorno mais seguro, né, que o planejamento tenha sido feito anteriormente ao retorno das aulas, para que com isso a gente não tivesse nenhum tipo de incidente nesse retorno que tivemos agora nos últimos dias. E, promotor, como é que os pais podem saber claramente quais são essas regras sanitárias das escolas? Bom, é muito importante que os pais ou responsáveis conheçam as normativas e conheçam o plano de contingência da escola do seu filho, da sua filha, né, para que possam ser, e os pais ou responsáveis são, de fato, os nossos maiores fiscais, né, do cumprimento rigoroso que deve ser das normativas e dos protocolos de biossegurança implementados aqui em Santa Catarina. Então é muito importante que os pais conheçam o plano de contingência escolar da sua escola, né, e aí para isso buscar junto a direção da escola, né, que remeta esse documento para os pais para que possam fazer a leitura, conhecer esse documento. É um documento que é público, então a escola deve fornecer esse documento para os pais ou responsáveis e conhecer também as normativas lançadas aqui em Santa Catarina, né, como eu mencionava anteriormente, os cadernos de diretrizes, mas em especial
uma portaria que foi lançada no final do ano passado, né? Ela já sofreu algumas alterações, mas ela é a portaria que ainda tem as medidas de biossegurança estão lá previstas, né? Que é a portaria conjunta da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Educação e da Defesa Civil de Santa Catarina, número 983 de 2020. É bem fácil de achar, só colocar na internet que você vai localizar. E é uma portaria bastante longa, né, e completa, e lá vão ter todas as medidas que devem ser adotadas por cada escola para que a gente tenha esse retorno seguro. Essa portaria ela foi alterada recentemente, né, agora em fevereiro de 2021, pela portaria 166 de 2021. Ela complementa, né, essa portaria 983 com alguns pequenos ajustes, mas é importante então conhecer essas normativas e a partir desse conhecimento é que os pais vão poder exercer o seu poder e a sua função, né, de fiscalizar, de cobrar das escolas que as escolas implementem de forma muito rigorosa todas as medidas sanitárias, né, para que a gente tenha esse retorno seguro, mas não só as medidas sanitárias, né? Nós temos medidas pedagógicas que são importantes de serem aplicadas, medidas relativas ao transporte escolar, à alimentação escolar, à gestão de pessoas. Então, é um conjunto de fatores aí que permite que a gente tenha este retorno seguro aqui em Santa Catarina. E promotor, de que forma as medidas sanitárias vão ser fiscalizadas? Onde é que se encontram os canais de contato? Perfeito. Bom, a própria portaria 983, que eu mencionava anteriormente, né, ela estabelece alguns órgãos que são responsáveis por fiscalizar as escolas, sobretudo no caso do descumprimento, né, da denúncia, da notificação, da suspeita, de indícios de descumprimento dos protocolos e do próprio plano de contingência escolar. Então, a portaria estabelece que a vigilância sanitária, né, um órgão fundamental, seja a vigilância municipal, seja a vigilância sanitária estadual, que pode e deve ser acionada em caso de algum descumprimento de medidas de biossegurança, a própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar, né, e até o Corpo de Bombeiros podem ser acionados a depender do tipo de violação das normativas, né? Todos esses órgãos, então, as vigilâncias sanitárias, municipal e estadual, Polícia Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, podem ser acionados, né, para que seja feita a fiscalização e a verificação em loco do cumprimento dessas normativas, né. Para as escolas particulares também o PROCON pode ser acionado, né, o órgão de defesa do consumidor, nos municípios que dispõem de PROCON, e em todas as hipóteses, né, em qualquer situação também, as promotorias de justiça, né, o Ministério Público está acompanhando e está muito atento e está fiscalizando e cobrando dos municípios e do Estado a aplicação rigorosa desses protocolos. Então, qualquer tipo de descumprimento, de notícia de descumprimento, pode ser levado a conhecimento da promotoria de justiça da sua comarca, né? Isso pode ser feito diretamente contatando a promotoria da sua comarca, né, ou fazendo a representação, a denúncia pelo site, né, pela nossa ouvidoria, o canal da nossa ouvidoria do Ministério Público, e tudo isso você pode acessar tanto o telefone, e-mail, e até o endereço, eventualmente, né, onde é possível fazer o atendimento presencial. A gente tem algumas restrições agora por conta da pandemia no atendimento presencial, mas você pode entrar em contato por telefone ou por e-mail com a promotoria inicialmente. No nosso site, mpsc.mp.br, está lá disponível, né, encontrar a promotoria, colocar o seu município e identificar qual é a promotoria que é responsável por esse acompanhamento nessa comarca, né. Além disso, tem o canal também da ouvidoria, que você pode fazer diretamente pelo canal da ouvidoria, uma representação, isso vai até a ouvidoria, que encaminha, então, para a promotoria de justiça competente para analisar esses fatos. Então, todos esses órgãos estão à disposição da sociedade, né, para que a gente possa fiscalizar e acompanhar durante todo o ano, aí, enquanto perdurar a pandemia, que essas medidas sejam cumpridas com muito rigor, e o Ministério Público, sem dúvida, vai estar à frente, né, desse movimento para que a gente garanta o cumprimento dos protocolos. E como é que os familiares das crianças e dos adolescentes podem ajudar na fiscalização do cumprimento dessas medidas sanitárias? Perfeito. Primeiro de tudo, né, conhecendo as medidas, conhecendo os protocolos e conhecendo o plano de contingência da sua escola. Porque a partir disso
que os pais, o responsável, os próprios alunos, né, conhecendo esses regramentos, permite que eles possam também fiscalizar o cumprimento dessas regras, né, desses protocolos, até para que possam cumprir de maneira adequada, né? É, qual é o distanciamento mínimo, o uso de máscara obrigatório, a questão da ventilação das salas, como vão ser as atividades de educação física, por exemplo, enfim, como é que vai ser a alimentação escolar, né, a merenda, como é que vai ser servida, tudo isso está nessas normativas e vai estar complementada pelo plano de contingência, né? Então, para poder fiscalizar bem, a família, né, o aluno, os pais, os responsáveis devem conhecer essas normativas e aí, a partir disso, como eu mencionava anteriormente, esses pais, essas famílias, esses alunos e os próprios professores, eventualmente, são os nossos maiores fiscais, né? Eles estão lá todos os dias nas escolas e podem identificar alguns problemas pontuais que estejam acontecendo e aí acionar esses órgãos, né, que eu mencionava também anteriormente, a vigilância sanitária, corpo de bombeiros, as polícias ou mesmo o Ministério Público para que atuem, né, o mais rapidamente possível para corrigir os erros e a gente consiga manter, então, as crianças em sala de aula sem interrupções, né, sem novas suspensões aí das atividades, porque a gente compreende que é fundamental que as crianças permaneçam em sala de aula, né, a escola tem uma função fundamental no desenvolvimento das crianças, na proteção das crianças, na socialização das crianças. Então, e a gente está muito seguro e muito confiante de que com o cumprimento rigoroso desses protocolos, nós vamos conseguir evitar, né, riscos à saúde da comunidade escolar e, com isso, garantir tanto a saúde quanto a educação das nossas crianças e adolescentes. Promotor, na última semana, o Ministério Público de Santa Catarina lançou uma cartilha sobre cuidados com a saúde mental na volta às aulas, né? Quem pode acessar esse material e qual é a abordagem? Perfeito. A gente, nessa caminhada, né, de buscar este retorno seguro das atividades escolares presenciais aqui em Santa Catarina, tivemos sempre uma série de preocupações, né, que eu poderia resumir aí em três grandes frentes, né? A primeira delas, as medidas sanitárias de biossegurança, que são fundamentais para evitar a transmissão do vírus, né, a contaminação dentro das escolas. A segunda delas, as medidas pedagógicas, para que a gente possa corrigir eventualmente as lacunas e preencher as lacunas de aprendizagem que ficaram de 2020 para 2021, né? No momento em que as aulas ficaram suspensas, e a gente sabe que houve todo um esforço, né, da educação, dos professores em especial, para conseguir manter as atividades, mesmo remotamente, os alunos estudando de uma maneira diferente, mas a gente compreende também que nada substitui este contato, né, pessoal, presencial, entre alunos e professores. Então a gente compreende que houve, de fato, né, em maior ou menor medida, algum tipo de prejuízo à aprendizagem dos alunos, então é importante que haja medidas pedagógicas de reforço, né, no contraturno, de avaliação diagnóstica desses alunos, para que a gente possa recuperar esse tempo de 2020 em 2021. E a terceira frente o cuidado com a saúde mental das crianças e dos adolescentes e também dos professores, né, dos educadores e educadoras. Então, pensando nisso, né, a gente elaborou essa cartilha, fazendo um levantamento muito amplo aí de materiais publicados nacional e internacionalmente, né, documentos da OMS, do UNICEF, documentos aqui de universidades federais, enfim, de entidades que atuam na área da educação. Uma cartilha que foi elaborada de forma também multidisciplinar, com equipes da psicologia, do serviço social, da pedagogia e do direito, e com isso a gente quis oferecer para a comunidade escolar, é uma cartilha que foi elaborada inicialmente para professores, professores e professoras, com orientações, né, gerais de como conduzir, né, essa situação, como que o professor pode cuidar da saúde mental dos alunos e alunas neste retorno presencial, porque a gente sabe que também a pandemia, as medidas de isolamento impactaram, né? Houve um aumento do número de crianças e adolescentes aí com depressão, com crises de ansiedade, com a própria situação do estresse, né? Então, nessa cartilha, nós tentamos, então, esclarecer, então, né, desmistificar algumas questões desse tema, né, que é um tema tão complexo e tão sensível, que é a saúde mental,
lembrando que é importante primeiro que os professores cuidem da sua própria saúde mental, né, para depois cuidar da saúde mental dos alunos. Então tem uma parte da cartilha que é voltada a isso, uma outra parte da cartilha com orientações específicas de acordo com a faixa etária de cada aluno, né? Então a abordagem para os alunos lá da pré-escola, ela é completamente diferente da abordagem que vai ser feita para um aluno do ensino médio, um adolescente quase completando a maioridade, né? Então, e aí trazendo, né, temas como a questão do suicídio, da automutilação, identificação de sinais, né, a própria violência não só autoprovocada, como a violência interpessoal, ou seja, aquelas que a criança sofre, né, uma violência psicológica, uma violência até sexual, eventualmente causada por uma pessoa, um terceiro, né, que vai gerar traumas psicológicos para a criança, né. Então é muito importante que, né, todos conheçam essa cartilha, embora ela, como eu disse, ela foi direcionada aos educadores, mas toda a comunidade escolar, os pais também podem fazer a leitura, porque tem, acho que, um material bastante rico para que todos possam conhecer e se aprofundar nesse tema. E é isso, a gente tem que saber como abordar esse tema nesse retorno, né? Eu tenho dito que a gente não pode transformar a pandemia num tabu, né? E aí não tratar disso em sala de aula, porque as crianças estão vivendo no mundo, então elas sabem o que está acontecendo. Então a gente tem que, de alguma forma, tratar disso em sala de aula, mas também não pode tratar de qualquer forma, né? Tem que ser um trato muito cuidadoso para não aumentar, inclusive, a ansiedade, né, dos alunos, eventualmente agravando as situações de risco de agravos em saúde mental que crianças e adolescentes possam estar sofrendo nesse momento. Então, essa abordagem com muito planejamento, com muito cuidado, e seguindo as orientações que a gente colocou nessa cartilha, eu acho que é fundamental para a gente garantir a saúde mental das crianças e adolescentes nesse retorno. Para finalizar, promotor, como o Ministério Público de Santa Catarina atuou nos últimos meses para garantir um retorno seguro das aulas? Bom, é ainda, né, uma longa caminhada, porque nós começamos lá em maio do ano passado ainda, né, chamando os órgãos que atuam na área da educação aqui em Santa Catarina para criar este comitê estratégico para discutir o retorno às aulas, que se realizou em junho do ano passado. Então, desde junho, há um comitê discutindo esse assunto, né, aqui em Santa Catarina, composto aí, como eu disse anteriormente, também por mais de 15 órgãos e instituições, um debate muito democrático, horizontal, em que fomos construindo conjuntamente, né, a partir da ciência, a partir das evidências que nós tínhamos disponível, ouvindo sempre a saúde, claro, né, os especialistas na área da saúde, construindo então um modelo coordenado, um modelo que, claro, adaptado a cada realidade de cada município, de cada região, mas que se fosse um modelo que desse segurança tanto para os pais, professores, quanto para os gestores, né, para os órgãos de controle. E isso foi muito importante, que a gente tivesse esse trabalho coordenado para que nós tivéssemos normativas claras, né, normativas que fossem possíveis de serem alcançadas por todos, evitando que municípios, às vezes vizinhos, né, tivessem normas completamente distintas, como acontece em outros estados, né, para esse retorno, para que a gente conseguisse fazer esse retorno planejado, de maneira ordeira, de maneira organizada, né? Então esse movimento foi muito importante e o Ministério Público participou desde o início desse processo, né? Dialogando com os gestores, atuando preventivamente, mas também atuando no sentido de fiscalizar e cobrar de cada um dos atores envolvidos, né, em todo esse grande projeto, que fossem, cada um cumprisse o seu papel para que a gente pudesse ter o retorno seguro. E nesse contexto, né, as promotorias de justiça que atuaram diretamente, né, na linha de frente com os municípios, né, e com as escolas. Nós tivemos aí nesse ínterim, né, mais de 120 procedimentos instaurados em praticamente todas as comarcas do estado, né, para cobrar pelas promotorias de justiça, né, para cobrar então essa organização dos municípios, das escolas. As promotorias encaminharam então recomendações aos prefeitos, aos secretários de educação, para que pudessem cumprir então essas normativas que foram estabelecidas estadualmente, né,
para que pudessem fazer esse planejamento para esse retorno seguro. E se a gente tem esse movimento aqui no Estado, seguramente, e um modelo que enfim, esse planejamento, toda essa atuação toda serve como modelo para todo o país, né, tem servido como modelo para outros estados, graças também ao empenho do Ministério Público, das promotorias de justiça, que atuaram aí na linha de frente e que vão continuar atuando agora, né, que agora conseguimos fazer esse movimento para o retorno, mas as promotorias e o Ministério Público continuará atuando firmemente para garantir o cumprimento dos protocolos, as medidas de biossegurança e garantir que a educação seja prioridade, né? Que a educação seja considerada como de fato pela Lei 18.032 aqui de Santa Catarina, uma atividade essencial, né? Não seja interrompida, a não ser que seja extremamente necessário para garantir a saúde de todos, e que a escola seja a última a fechar, se houver necessidade desse fechamento, e a primeira a abrir quando for possível essa abertura, garantindo então que as crianças e adolescentes tenham, como a Constituição determina, como o Estatuto da Criança e do Adolescente determina, prioridade absoluta em detrimento a qualquer outra atividade, porque por meio da escola, por meio da educação, que a gente vai conseguir assegurar os direitos das nossas crianças e adolescentes. Promotor de Justiça João Botega, muito obrigada pela conversa. Quem quiser saber mais informações sobre o retorno às aulas ou fazer o download da cartilha, basta acessar nosso portal mpsc.mp.br. Até a próxima!